trouxe um tema para falar sobre as coisas extraordinárias que a gente ainda pode viver em 2025. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, cada uma que vier até aqui, que venha com o coração aberto, que venha para refletir, que venha para sentir o que ainda precisa viver em 2025. A gente acaba colocando muita expectativa na virada do ano, quando virar o ano, quando começar o ano, e quando na verdade a gente precisa viver todos os nossos dias com muita presença e dar pequenos passos todos os dias para a gente conseguir viver o extraordinário. O extraordinário, ele não está numa data específica, e é isso que eu quero trazer hoje nessa live. Fazer o extraordinário, dar pequenos passos. Como que a gente pode fazer isso? Hoje, dia 13 de dezembro, e ainda temos 18 dias para viver, para encerrar esse ano. E eu quero te fazer uma pergunta. O que foi 2025 para você? O que você viveu de bom, de experiências negativas, e que fez parte de você esse ano que passou? O que você traz de aprendizado em 2025? Reflete um pouquinho. É importante a gente olhar um pouquinho para trás, porque normalmente essa época a gente fica muito acelerado, apressado, correndo, organizando festa. E muitas pessoas chegam nessa época do ano um tanto frustradas, eu não sei se é o teu caso ou não, mas chegam frustradas por não ter feito o que queria ter feito. E aí acaba carregando um peso, uma culpa, por pensar que eu poderia ter feito mais, mas eu não fiz. Bom dia mulheres, sejam bem-vindas. Eu tô aqui com duas câmeras, quis fazer a live no YouTube e não deu certo, então tô só gravando aqui embaixo, às vezes eu vou olhar pra baixo, pra cima, mas tô aqui no Instagram com vocês. Então, olhar para trás é muito importante para perceber o que você fez, o que você conquistou, as coisas positivas, as coisas não tão positivas, as coisas negativas que veio como aprendizado, que faz parte da sua vida, do seu ano que você viveu, mas não precisa ser carregado como uma culpa, como um peso de não ter feito o que queria ter feito. Então, eu acredito muito que a gente precisa olhar, mas não precisa carregar esse peso de não ter feito tudo que queria ter feito, porque agora não é mais hora de correr atrás do prejuízo. Mas a gente pode viver coisas extraordinárias ainda até o final do ano. Como, Rose? Como que a gente vai viver o extraordinário? Aí eu te pergunto, o que é viver o extraordinário para você? O que você entende por ter uma vida intensa e extraordinária? Você já parou para pensar para você? Porque cada um vai ter uma resposta, cada um vai ter uma percepção do que é uma vida extraordinária. Colocar a expectativa em uma data é muito frustrante. Cada pessoa nasce um dia do ano, certo? Cada pessoa que comemora o seu aniversário, ela fala, eu vou viver um novo ciclo. Então, às vezes, o ciclo não está no 1º de janeiro. O ciclo está no dia que você decide fazer coisas diferentes por você. E, às vezes, não é algo grandioso, algo extraordinário. Aquela viagem, aquela festa de virada, aqueles fogos de artifício. Às vezes, são pequenas decisões internas que a gente toma no dia a dia, que vai fazer a gente ter uma vida extraordinária. Classi colocou, depois de vivenciar momentos muito difíceis em minha vida, aprendi a enxergar o copo meio cheio. Por que meio cheio? Falta? O que falta? É bom refletir sobre isso, é importante refletir sobre isso. Porque a nossa vida está aqui para ser vivida intensamente.
E os fatos em si, eu sempre costumo dizer, e isso eu tirei de um livro, de uma literatura, 10% é o fato em si. Em vez de ver meio vazio. 10% é o fato em si. 90% é como a gente reage a ele. Então é muito importante como a gente está reagindo perante as situações. Então, pequenas decisões internas todos os dias vai fazer com que a gente tenha uma vida mais extraordinária. E é isso que eu vim falar hoje. Eu vou passar 5 passos bem importantes e bem significativos que, se a gente colocar em prática, a gente vai ter esses últimos dias do ano mais leves, mais tranquilos e com mais consciência, com mais tranquilidade. A gente vai fugir daquela correria, aquela coisa, todo mundo diz, ai, tô correndo, mas tá correndo para onde? Que pressa quer chegar aonde? Não é uma maratona, né? Vamos com calma, vamos devagar, um dia de cada vez. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como vai terminar o dia de hoje, então para que tanta pressa? Há uma frase que eu ouvi há um tempo atrás que dizia assim, para que a pressa se a chegada é a morte? Então vamos viver intensamente o extraordinário todos os dias. E o primeiro passo que eu trouxe, a primeira dica que eu trouxe bem importante é escolher presença ao invés de pressa. Parar de correr, é isso que eu já falei agora. Parar de correr, desacelerar. Quando a gente corre demais, a gente está muito vivendo o automático, né? Então, quando a gente para um pouco de correr e começa a viver com mais presença, do tipo, como, Rose, viver com mais presença? Enquanto você está tomando café da manhã com a família, que agora é o momento da família se reunir, esteja com a família naquele momento, curtindo o café, curtindo a bolachinha de Natal, curtindo a cuca de Natal, o panetone da virada de ano, do Natal, ali da ceia. Curta esse momento com presença. Quando você estiver com alguém, converse com aquela pessoa e não fique pensando muito no que vai acontecer daqui para frente. Esteja naquele momento vivendo. Em alguma tarefa da casa, em alguma viagem, se você vai viajar, aproveita a viagem, esteja presente, porque quando a gente está presente, a nossa ansiedade, ela diminui, a gente fica mais tranquilo, a gente consegue regular mais o nosso coração, as nossas emoções ficam mais controladas. Então, parar de correr é uma ótima opção para a gente viver mais o presente. E quanto mais presente nós estamos no dia de hoje, mais vivo nós estamos. Quanto mais a gente fica com pressa, correndo, pensando lá no futuro, pensando na virada, pensando no ano novo, pensando no ano que vem, o que eu vou fazer ano que vem, como é que vai ser ano que vem, você está deixando de viver o presente. Que eu costumo pensar no presente como um presente, uma embalagem bem bonita que Deus nos deu, né? O presente tem 2 significados. O presente do dia de hoje, desse momento agora, que eu estou aqui fazendo a live, você está me ouvindo. E o presente que Deus nos deu, que é o momento exato agora. Viver consciente, estar aqui. Então, o que você puder fazer no seu dia a dia para desacelerar, parar de correr, vai fazer mais sentido e vai fazer com que você viva um dia extraordinário. E a vida extraordinária que eu quero dizer, ela não é, que nem eu falei, a viagem, a virada, os fogos, o dinheiro, é o dia a dia, o pouco que você aprende a viver no dia a dia. E é isso que nos traz paz, é isso que nos traz leveza. Não ir lá pro futuro e não ficar remoendo o passado também. Uma frase para esse passo. Eu trouxe uma frase para os 5 passos. Pode anotar, se tem papel e caneta na mão, anota. O primeiro passo é escolher presença ao invés de pressa. E a frase é: presença muda a qualidade de vida, mesmo sem mudar a rotina. Por quê? Porque tu consegue ter presença mesmo com a rotina que você tem.
Se você tá com a sua família, com seus parentes de longe, tire um momento que tu se pergunte assim, qual momento eu quero estar muito presente? Porque às vezes a gente tá descascando a batata para fazer maionese, tá pensando no suco que vai fazer depois, na carne que tem que salgar, você não tá vivendo aquele momento. Então se pergunte qual momento do meu dia eu posso estar presente. Hoje de manhã eu já fiz esse exercício. Eu tava preparando a live que eu decidi fazer ontem à noite e as crianças acordaram e eu me perguntei o que eu vou fazer agora para estar presente com eles, para não ficar na correria do dia das coisas que eu tenho para fazer. Eu fui lá, parei, fiz um café, tomei um café com eles e tomei o café. Eu não fiquei pensando no que eu tinha que fazer, no que eu tinha que falar e me organizar. Eu primeiro tomei um café com eles, olhei no olho deles, conversei, ouvi eles, brinquei. Foram 15 minutos, umas 15 minutos de total presença, que para mim fez diferença e para eles também fez diferença. Então, isso a gente precisa se perguntar. Em qual momento? Vamos pensar hoje no sábado, para quem está assistindo a live agora. Quem vai assistir outro dia gravado, vai se perguntar o que hoje eu posso fazer com presença para parar de correr. Talvez você já nem corra tanto, né? Já tenha essa consciência, mas é uma época que acelera muito. As pessoas estão enlouquecidas pela festa de Natal e pela festa